Olá! Nós sabemos que nós não pagamos pelo pecado de outra pessoa. A Bíblia diz que cada um pagará pelo seu pecado. Agora, a gente sabe que existem alguns textos na Bíblia em que, por exemplo, filhos pagaram pelos pecados do pai. Como entender isso? Existe um texto que exemplifica muito bem isso. A história de Acã. Você lembra? Isso a gente encontra no capítulo 7 do livro de Josué, os versos 24 e 25, que diz o seguinte: Aí Josué e todo o povo de Israel pegaram Acã, a prata, a capa, a barra, o ouro, os seus filhos e filhas, os seus bois e jumentos, ovelhas, e sua barraca e tudo o que ele tinha, e os levaram para o vale da desgraça. E Josué disse: Por que é que você fez essa desgraça cair sobre nós? Agora o Senhor Deus vai fazer a desgraça cair sobre você. Em seguida, o povo todo matou Acã a pedradas. Eles apedrejaram e queimaram a sua família e tudo o que ele tinha. Ora, se cada um vai pagar pelo seu próprio pecado, o que aconteceu aqui? Por que Deus pediu para que fosse destruído não só Acã, mas tudo o que ele tinha, inclusive a sua família? Esta e muitas outras questões você vai acompanhar agora, pois está no ar, Na Mira da Verdade. Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um programa Na Mira da Verdade. E você já sabe que a partir de agora já estamos conectados com o Brasil e o mundo através da internet, que alcança todas as pessoas em qualquer lugar do nosso planeta. E também aqui no Brasil pela TV Novo Tempo, espalhada por todo o nosso país. Obrigado mais uma vez, porque você está aí para fazer o programa acontecer com as suas dúvidas e os seus questionamentos. Mas quem está na mira para responder baseando-se na Bíblia é ele, hein? Professor Leandro Quadros. Tudo bem, professor? Tudo bem, Tito. Graças a Deus estamos aqui juntos em mais um programa. E é uma satisfação ter você, amigo telespectador, amiga telespectadora. Obrigado por você acompanhar o programa Novo Tempo. Desejamos que Deus abençoe a você neste momento e que a programação da Rede Novo Tempo abençoe cada vez mais a sua vida. Que você se sinta beneficiado, beneficiada através da atuação do Espírito Santo na sua vida, por meio daquilo que você tem assistido aqui conosco. Receba o nosso abraço e envie as suas perguntas. É isso aí, professor. Deixa eu só explicar mais uma vez. A semana passada, alguns de vocês viram aí que eu já estava com essa luvinha branca aqui. Eu sofri um acidente alguns dias atrás, mas Deus me deu um livramento. E isso aqui foi apenas uma sequelinha e a gente já está aí quase pronto para tirar. Quem sabe a semana que vem já não tem mais nada. Então é por isso que a gente está com a luvinha branca aqui, mas mantendo firme aqui esse momento onde a gente pode estudar a Palavra de Deus através das mais diversas questões e perguntas que chegam por você, telespectador. Obrigado pela sua participação. Bom, nós abrimos o programa falando de uma questão que chegou até no Facebook. A gente abre ali um espaço para que o pessoal comece a perguntar. E quem mandou essa pergunta foi o Claudemar Costa. Claudemar Costa, ele diz o seguinte: boa noite, Tito, professor Leandro, sou batista e gosto muito do programa de vocês. Me diga uma coisa, sabemos que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. A Bíblia diz que a alma que pecar, essa morrerá. Diz também que ninguém levará culpa pelo pecado de outro. Agora, como que a gente entende algumas passagens bíblicas onde descreve a maldade de algumas pessoas e por causa disso suas famílias, quem sabe mulheres, crianças, foram mortos por causa do seu erro? Olha só a questão, e nós demos um exemplo aqui, eu fiz questão de abrir um exemplo aqui que é bem conhecido na Bíblia, que é o pecado de Acã.
e a sua família pagou pelo seu pecado. Não sei se você lembra, mas Acã pegou coisas que não eram para pegar na terra que foi conquistada de Jericó. E por isso, ele pagou um preço alto. Professor Leandro Quadros, mas como é que fica essa situação? Os filhos pagarem pelo pecado do pai? A esposa, como é que é isso? Essa é uma pergunta, Tito, muito interessante, porque a resposta a essa dúvida vai nos ajudar a conhecermos também uma das regras da hermenêutica, né? Que é a ciência responsável pela interpretação do texto, nesse caso, o texto bíblico. Uma das regras da hermenêutica bíblica é a seguinte: os textos mais obscuros devem receber luz, óbvio, dos textos mais fáceis. A Bíblia foi escrita por cerca de 40 autores e ela não se contradiz. Ela é um todo coerente, interligado, e o centro da Bíblia é o plano de salvação, manifesto e explicado e ensinado de maneiras diferentes. Tá? Quando nós lemos aqui o contexto de Josué, nós obtemos parte da resposta, mas não toda. Então temos que analisar um contexto mais amplo, e aí entramos neste princípio hermenêutico, né? De analisarmos textos mais claros para entendermos aqueles que estão mais obscuros, diríamos assim. Antes, só para você recordar, ou caso alguém não saiba, Deus havia amaldiçoado a cidade de Jericó e tudo aquilo que tinha na cidade por causa da impiedade, da idolatria, da perversidade daquela nação e das nações ali ao redor. Tá? E aí, no capítulo 6 de Josué, versos 18 e 19, tem a seguinte orientação: tão somente guardai-vos das coisas condenadas, para que, tendo-as vós condenado, não as tomeis. E assim torneis maldito o arraial de Israel e o confundais. Porém, toda a prata e ouro e utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor, irão para o seu tesouro. Então havia sido dada uma ordem, né, para que ninguém do povo de Israel pegasse nada dali. Era um lugar, Jericó, por séculos, foi um lugar tão ímpio, tão perverso, que Deus não queria que o povo pegasse nada dali, a fim de que eles não recordassem e não fossem tentados, diríamos assim, a se familiarizarem com toda a perversidade daquela nação. E aí ficou dito que não iam, obviamente, guardar nada e que objetos preciosos seriam colocados no templo, ou melhor, dedicados a Deus, não é? Colocados no tabernáculo na época, seriam consagrados a Deus e nenhum ser humano poderia fazer uso daquilo. O que aconteceu? Acã desobedeceu. Ele não considerou, né, a gravidade do pecado daquela nação, Jericó, e o quanto Deus abominava qualquer tipo de familiarização com qualquer tipo de coisa deles. Porque tudo deles estava envolvido em idolatria, sacrifício infantil e as piores perversidades que você pode imaginar. E Acã escondeu aquilo. E aí, quando nós lemos o relato do castigo de Acã, o que gera dúvida é o seguinte: como que a família dele foi castigada juntamente com ele, se pelo texto, aparentemente, só ele cometeu este erro? O detalhe é que aqui nós entramos agora naquela regra hermenêutica, não é? Vamos pegar um texto mais claro para ampliarmos o significado de um texto mais obscuro. Quando você vai para Deuteronômio 24:16, você vê que há uma orientação dada pelo próprio Deus, ok? Você vê aqui o seguinte: os pais não serão mortos em lugar dos filhos, nem os filhos em lugar dos pais. Cada qual será morto pelo seu pecado. E aí no verso 17, não perverterás o direito do estrangeiro e do órfão. Ou seja, não pode se perverter o direito e o culpado, ou melhor, o inocente não pode pagar pelo culpado. Então isso é bem claro no texto. O que isso nos leva a concluir? Esse texto mais claro, o que ele nos leva a concluirmos?
né, para entendermos o texto mais obscuro de Josué 7, 24 e 25. Que se a família dele foi punida com ele, foi porque eles ajudaram a cobertar e a esconder o erro. Considerando Deuteronômio 24:16, que nós lemos aqui, e também esse texto que você, querido irmão Batista, bem citou, que é Ezequiel capítulo 18, verso 4 e também o verso 20, né? Que diz que a alma ou a pessoa que pecar essa morrerá, nós não podemos deduzir, com base no conceito bíblico de justiça, de punição e no conceito bíblico de amor de Deus, do amor de Deus, de que Deus tivesse punido pessoas que não mereciam. Muito pelo contrário, né? Nós muitas vezes, óbvio, por não termos presenciado esses fatos, uma leitura primária pode nos levar a algumas conclusões que não estão no texto. Mas lembremos que Deus sabia todo o contexto, Ele estava envolvido, os líderes de Israel também estavam a par do assunto, eles conheciam Deuteronômio 24:16, então, obviamente, Deus não apoiaria de forma alguma que o inocente fosse condenado com o culpado. Então aqui eles acobertaram o erro de Acabe e por isso receberam esta mesma punição. Ok, muito bom. Olha aí a explicação, que quando a gente lê assim, a princípio, você começa a achar que tem problema. Mas o contexto, a gente consegue ampliar e entender que Deus é justo, Ele é fiel, e Ele sabe, e Ele é juiz, e Ele sabe quando deve ser feito cada juízo. Muito bem, o programa está apenas começando. Para você participar, você pode mandar as suas perguntas para o nosso SMS, o número é 12 981510101, eu recebo aqui na hora. Você pode também participar pelas nossas redes sociais, Facebook, namiradaverdade.nt e Instagram, @namiradaverdade, e ainda tem o nosso blog, novotempo.com/namiradaverdade, que ali no blog você vai ver programas que a gente apresenta aqui, programas passados, e também uma forma de você pedir um curso bíblico gratuito, que já já eu vou mostrar para você, tá bom? Então participe, mande as suas perguntas, como por exemplo essa que chegou aqui. Deixa eu ver se tem um nome. A Maria Crispina, da Assembleia de Deus, ela pergunta o seguinte, professor: quanto tempo leva para uma mente ser liberta de uma possessão demoníaca? Será que se alguém é liberto do demônio, ainda fica alguma coisa lá? Ou pode acontecer de se voltar novamente uma possessão dessa porque ele de fato não foi liberto? Como é que é isso? No geral, e aqui que se dá para diferenciar, por exemplo, entre uma possessão demoníaca, né, e uma enfermidade mental, algo psiquiátrico, algo grave, né? Uma doença, né, a não ser que ocorra um milagre, obviamente, ela não é curada de uma forma instantânea. E certas doenças mentais tem que haver um acompanhamento para sempre, né, para manter, né, o melhor possível, com a melhor qualidade possível de vida, o paciente. No caso de possessão demoníaca é diferente, é instantâneo, tá? Então aqui você já tem uma dica para diferenciar. Essa pessoa está com um problema mental, emocional, seja o que for, ou possessão demoníaca. Não é difícil, um psiquiatra, especialmente cristão, ele sabe diferenciar bem isso. Agora, ao contrário de uma doença, né, mental, a possessão demoníaca resolve-se na hora, tá? Vamos ler aqui, por exemplo, Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5, depois que Jesus expulsa o demônio de um endemoniado, o verso 13 diz assim: Jesus o permitiu, então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era de cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Verso 15. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Então,
a cura, neste caso a libertação, foi instantânea. Em alguns casos, pode não ser instantâneo, dependendo do grau de envolvimento que a pessoa teve com espiritismo ou espiritualismo, ou até alguém que tenha feito um pacto com o diabo. Pode demorar mais, tá? Nesses casos especiais, mas no geral é instantâneo. Muito bem, professor, muito bem. Olha só, perguntas que não param de chegar aqui, o pessoal acompanha também pelo nosso Facebook. Tem a pergunta aqui, deixa eu só ver aqui, o Bianco Rodrigues. Sou cristão e sempre que posso acompanho o programa. Jesus disse em Apocalipse 22:12 que pagará a cada segunda, pagará A cada segundo a sua obra, né? Pagará cada um segundo a sua obra. Minha pergunta é, duas pessoas que alcançaram a salvação, mas um fez mais obra do que o outro. Olha só que interessante. Duas pessoas foram salvas, só que uma teve mais obras do que o outro. Como será pago essa recompensa? Um será mais abençoado do que o outro no céu? E também pergunto, no mesmo sentido, aos que serão condenados, uns sofrerão mais do que outros por causa de suas obras? Você já falou aqui, professor, que os pecados, né, no inferno, alguns queimarão mais do que outros. Agora, como que a gente pensa nisso em questão ao céu? Se eu e você fomos salvos, mas você teve mais obras boas do que eu, no céu você vai ter um tratamento diferente do que eu? Uma pergunta interessante. Quando o Tito e amigo telespectador, Apocalipse 22:12, Mateus 16:27, né, diz que nós seremos julgados segundo as nossas obras, veja, aqui é dito em que contexto? Aquele que aceitou a Cristo como Salvador e viveu de acordo com aquilo, ele vai ser salvo. Aquele que não aceitou a Cristo como Salvador e teve uma vida, obviamente, ímpia, ele vai receber outra recompensa. Aqui não está falando, neste caso, de proporcionalidade de obras, mas de diferentes recompensas neste contexto, tá? Diferentes recompensas. Então, o justo, salvo pela graça, né? Ele vai evidenciar pelas obras que aceitou esta graça, ele recebe a vida eterna. O mal, ou o hipócrita, o ímpio, né, que não aceitou a graça, ou que só aceitou da boca para fora, ele vai revelar nas obras que ele não aceitou esta graça, então ele vai receber o castigo. Então, em relação à salvação, ninguém vai ter do que se gloriar no céu. Por isso que Efésios 2, 8 e 9 fala assim, ó, no verso 9, por exemplo, diz assim, ó, verso 8, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então a salvação não é pelo número de obras. As obras, elas são um termômetro da fé e demonstram que você aceitou a graça. Então Apocalipse 2:12 não é quantidade de obras, é obras distintas, do mal, do bem ou do mal. Já em relação ao castigo, realmente, ali há uma proporcionalidade, né, de castigo que é proporcional às obras ímpias do indivíduo. Nós não podemos, por exemplo, imaginar que um assaltante que não se arrependeu, obviamente, né, que quem se arrepende, qualquer pessoa que se arrepende e permite que o Espírito a transforme, essa pessoa recebe o perdão, tá, de Cristo, a graça de Cristo é muito abrangente. Mas, um exemplo, Deus não vai dar a mesma sentença para... Lógico, em essência a sentença é a mesma, a morte eterna. Mas o mesmo castigo, por exemplo, Deus não vai dar por um assaltante que não se arrependeu do que para o perverso Adolf Hitler, que matou milhões e milhões de judeus. É óbvio que ele vai queimar mais tempo no lago de fogo do que os outros. Entendeu? Então, leia Lucas 12, 47 e 48... e Mateus 11, 20 a 24, onde Cristo fala que alguns vão receber muitos açoites e outros poucos açoites, ok? Então, no contexto do juízo, sim, é proporcional. Na salvação, né, ali, Jesus Cristo só faz a diferença entre obras boas e más, mas ninguém vai se gloriar no céu por ter tido mais obras do que os outros, porque a salvação é pela graça.
Muito bom, professor. Nós estamos indo para o intervalo rapidinho, mas aproveite o intervalo, participe. A gente volta já já. Já estamos de volta e eu já quero começar esse bloco oferecendo para você o nosso estudo bíblico. Todos os programas a gente oferece aqui a revista Verdades para o Tempo do Fim. Isso aqui é um estudo bíblico para o tempo em que nós estamos vivendo. 16 lições aqui, no final sempre tem um questionáriozinho para você responder, mas é no formato de uma revista que você pode levar para qualquer lugar e estudar ali onde quer que você esteja. São assuntos fantásticos, verdades para um mundo assustado. Ou seja, o que está acontecendo? Deus está vendo o que está acontecendo ou não? Onde Deus está quando as tragédias acontecem? Parece que quando acontece alguma grande tragédia, morrendo milhares de pessoas, será que Deus está indiferente com isso? O que a Bíblia fala sobre isso? A estratégia da rebelião. Qual foi a estratégia da rebelião de Lúcifer no céu? E são vários temas relacionados ao tempo que nós estamos vivendo, o tempo do fim. Para você ter essa revista aqui na sua casa gratuitamente, se você quiser, você pode entrar agora no nosso blog, novotempo.com/na mira da verdade. Você vai ver a imagem dessa revista lá, é só você clicar ali e você vai ser direcionado para você fazer um cadastro postal para que ela chegue direitinho aí na sua casa sem você pagar nada. Milhares de pessoas já receberam em suas casas este estudo bíblico, Verdades para o Tempo do Fim, aqui do Na Mira da Verdade. Portanto, se você ainda não tem o seu, peça agora mesmo. Entre lá no nosso blog. Agora, se você preferir, você pode ligar para a gente, só que tem que ser no horário comercial. Anota aí, 0 operadora 12 2127 3121. É muito fácil. 2127 12, né? O nosso DDD. 2127 3121 e você fala, eu quero o estudo bíblico do Na Mira da Verdade. E aí você vai ser direcionado para fazer esse cadastro também por telefone e vai chegar direitinho para você, tá bom? Peça agora mesmo se você puder entrar na internet ou então ligue para a gente no horário comercial, tá? Muito bem. Professor, o pessoal também está no Instagram aqui e a Beatriz Alcântara, ela diz o seguinte, ela é de Brotas de Macaúbas. Qual é o estado disso, hein? Brotas de Macaúbas. Venho acompanhando o programa há pouco tempo e gostaria de saber sobre alguns pastores que falam em línguas estranhas e dizem expulsar demônios. O que a Bíblia diz sobre isso? Nós já falamos um pouquinho sobre os demônios aí, mas essa história de falar em línguas, né, e fazer aquela entrevista com o diabo e expulsar o diabo, isso daí é bem aceito pela Bíblia? Como é que é? Aqui temos que analisar a questão em dois aspectos. Primeiro, Deus realmente, Cristo deu aos seus seguidores, né, a presença, o poder do Espírito Santo para realmente expulsar demônios e falar línguas. Tá? Agora temos que ver se realmente são apenas seguidores de Cristo que fazem isto. Então vamos ler aqui, primeiramente Marcos 16, 17. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas. Então a Bíblia é clara em dizer que dentre os dons espirituais que seriam dados, né, haveria este dom de expulsar demônios, óbvio, pelo poder de Deus, o ser humano não tem força nenhuma para lidar com um ser espiritual. E, além disso, o dom de falar em línguas. O que devemos nos perguntarmos é se sempre que alguém expulsa demônios e sempre que alguém fala em línguas, essa pessoa realmente tem a presença do Espírito Santo. Aí sim, essa é a pergunta correta que devemos fazer. E quando nós lemos São Mateus capítulo 7, versos 21 a 23, nós chegamos aqui a algumas conclusões muito importantes. E uma delas, nem todo que fala em nome de Cristo ou realiza milagres ou sinais prodigiosos em nome de Cristo, está, na verdade, sendo usado por Cristo. Essa é uma realidade forte, mas é a verdade.
E aqui Mateus 7, 21 a 23 diz assim, ó. Jesus falando, nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Esse texto é muito sério. Ele mostra que é possível alguém profetizar em nome de Cristo, pregar, expulsar demônios e até mesmo falar línguas, fazer qualquer outro tipo de sinal, e mesmo assim essa pessoa não está sendo usada por Cristo. Por quê? Porque Satanás pode falsificar dons espirituais. Com qual objetivo? Manter as pessoas no erro. Né? Então, quando uma pessoa recebe uma capacitação para fazer algo sobrenatural, ela convence. É muito difícil de a pessoa que não conhece a Bíblia não acreditar que aquilo vem de Deus. Você entende? Então, aí é que está o perigo. Então, essa advertência de Cristo tem que ser levada a séria por nós. Não podemos, de forma alguma, rejeitarmos os dons espirituais. Todos são dados pelo Espírito Santo conforme lhe apraz, conforme lhe quer, como diz 1 Coríntios 12, 11. Mas é muito importante, à luz da palavra de Deus, fazermos o que João nos orienta aqui em 1 João, capítulo 4. Ó. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Aqui espírito é uma referência aos próprios falsos profetas, né? Então o termo espírito às vezes aparece em referência a seres vivos, ok? Então aqui, ó, temos que fazer isso. Temos que, com a Bíblia, vermos se aquela pessoa realmente ensina o que está na Bíblia. Porque o sobrenatural não é evidência de que a pessoa tenha Deus na sua vida. Pode ser uma evidência de que o diabo está usando essa pessoa. Muito bom, muito bom. Participe aí, mande as suas perguntas para a gente pelo SMS 12981 510101, pelas nossas redes sociais, no Facebook, namiradaverdade.nt, no Instagram, @namiradaverdade. A pergunta que chegou aqui no nosso SMS, quem mandou foi a Tânia. Ela mora lá em Cuiabá, no Mato Grosso. Obrigado pela sua participação. E a pergunta da Tânia, professor, é a seguinte. Gostaria de saber se posso tomar Santa Ceia sem ser casada legalmente. Como que é essa questão da Santa Ceia na Bíblia, professor? Cada igreja cristã entende de uma forma diferente, tá? Nós, por exemplo... Mas a Bíblia tem um conceito aí sobre a Santa Ceia? Tem, mas as igrejas cristãs interpretam de forma diferente. Alguns acham que tomar a ceia indignamente, como Paulo adverte em 1 Coríntios 11, é estar em pecado. Nós, da Igreja Adventista, sétimo dia, já cremos diferente, né? Tomar a ceia de forma indigna, no contexto de 1 Coríntios 11, é você fazer aquilo por fazer e não discernir, não entender o porquê você está fazendo aquilo. Nós cremos que a Santa Ceia, nós praticamos a chamada comunhão aberta, ou seja, todo pecador ou pecadora que sente necessidade de Jesus pode participar da Santa Ceia, desde que essa pessoa saiba o que está fazendo e que ela se sinta arrependida dos seus pecados. Nós lemos, por exemplo, João 13, tá? Para finalizar, e ali, mesmo Jesus sabendo que Judas era o traidor e que estava ali já para traí-lo, Jesus não proibiu Judas de participar da ceia. Se Jesus não proibiu Judas, o traidor, de participar da ceia, nós não nos sentimos dignos de proibirmos um outro pecador de participar da ceia de Cristo. Então nós cremos que a Santa Ceia é para pecadores arrependidos.
Muito bem, muito bem. Olha só, essa dúvida que chegou aqui no nosso Instagram. Quem mandou foi o Lucas Garibaldi. Galadri. É Lucas Fraga Galadri, eu acho que é. A pergunta dele é a seguinte, ele até diz pra gente assim, ó, é a terceira vez que eu pergunto. Muito bem, mas ele é uma dúvida, eu sempre falo aqui, ó, não tenha preconceito, pergunte o que você quiser e eu vou colocar a pergunta dele na mira da verdade. Ele quer saber o seguinte, professor, quem ensinou os seres humanos a praticar ou a mexer com magia, com espiritismo, sei lá o quê, coisas malignas, ou ocultismo? Eu quero ver o professor sair dessa. Gosto muito do programa. Abraços de Cuiabá. E aí, professor, será que a Bíblia consegue mostrar pra gente como que esse mal entrou na humanidade? A Bíblia nos mostra o originador disso. Agora, a primeira pessoa a praticar isso, não temos como identificar. Na Bíblia nós podemos ver, sim, né, entre povos pagãos que praticaram isso. Quer dizer, a primeira pessoa no mundo que fez isso, não estávamos lá para sabermos e Deus não registrou isso na Bíblia porque não é importante para a nossa compreensão do tema e para a nossa salvação. Agora, nós podemos, sim, descobrirmos quem é o originador disso. Tá? Primeiramente, Apocalipse 12, 7 a 12, nos mostra que existem apenas dois poderes antagônicos no universo. Cristo e seus anjos, Deus, não é? E Satanás e seus anjos, aqueles que se rebelaram contra o governo de Deus. Tá? Você pode ler ali Apocalipse 12, 7 a 12 e também Colossenses 2, 14, entre outros textos. Considerando que há dois poderes antagônicos, nós podemos concluir sem nenhuma dificuldade que aquilo que Deus condena, no que diz respeito ao sobrenatural, tem que vir do diabo. Porque são dois poderes antagônicos, não tem um terceiro e um quarto. É Deus e seus anjos, Satanás e seus anjos. Quando fala de espiritismo e ocultismo, entre outras práticas, nós percebemos que Deus veementemente proibiu o seu povo de praticar essas coisas. Se isso fosse uma coisa boa, Deus não proibiria. Porque no Salmo 84, diz que Deus não só nega nenhum bem aos que andam retamente. Ou seja, nenhuma coisa boa, nenhuma coisa que faz bem para nós, Deus vai deixar de nos dar ou de nos ensinar. Tá? Agora, se Deus proíbe terminantemente, aí você tem que considerar de que não vem de Deus. E aí Deuteronômio 8, 9 em diante diz o seguinte: quando entrares na terra que o Senhor, teu Deus, te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Então, primeiramente, Deus está dizendo, olha, quando vocês entrarem na terra que eu prometi a vocês, vocês não devem aprender a fazer conforme essas nações. E não disse qualquer coisa, chamou de abominações. Então, é uma linguagem muito forte para nós dizermos, por exemplo, como disse Allan Kardec, né, em uma das suas obras, agora não lembro se é na obra A Gênese, não é? Ou no acho que foi na Gênese, sim, ou na obra O Céu e o Inferno, ele disse que Deus proibiu os israelitas de consultarem espíritos para eles não se familiarizarem com os povos pagãos. Só que Allan Kardec, aqui nesse ponto, óbvio, viajou na maionese. Porque quando é dito que Deus abomina, não é simplesmente porque pertencia a um povo pagão, é porque fazia parte de um poder antagônico a Deus. E, consequentemente, se Deus abominava para os israelitas, ele abomina para nós hoje também. É óbvio. E aí segue o texto. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou sua filha, ou seja, quem pratica sacrifício infantil, não é? Nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações o Senhor teu Deus os lança de diante de ti. Ou seja, se essas práticas aqui
estão entre as causas que levaram Deus a expulsarem essas nações, é óbvio que são práticas que Deus abomina. E, consequentemente, se há só dois poderes antagônicos, são práticas que tiveram uma origem no diabo. E ele passou a inspirar seres humanos, não é, para que praticassem o seu tipo de magia, diríamos assim. Não estou dizendo com isso que Deus não tem os seus filhos e as suas filhas sinceras em todas as formas de culto. Deus tem, tá? Agora eu tenho que demonstrar para você, à luz da Bíblia, que mesmo que os filhos de Deus estejam presentes em todas as formas de culto, não é propósito de Deus que eles permaneçam em formas de culto que não condizem com a Escritura Sagrada. É por isso que em Apocalipse 18:4 tem um convite de Deus para todas as pessoas que estão em meio à confusão religiosa. Deus fala assim: sai dela, povo meu. Muito bom, muito bom. Tem uma questão aqui, pessoal que está acompanhando a gente pelo Facebook. Essa aqui é do Valdir Xavier. Ele parabeniza pelo programa e ele gostaria de saber por que Jesus pergunta 3 vezes a Pedro se ele o ama. Existe alguma simbologia no fato de Jesus perguntar 3 vezes se ele o ama? Mas olha só, essa você vai ver daqui a pouquinho, depois do intervalo. Não sai daí não, a gente volta já já. Já estamos de volta, então a questão do Valdir Xavier é por que Jesus pergunta 3 vezes a Pedro se ele o ama. Existe alguma simbologia no fato de Jesus perguntar 3 vezes, professor? Como é que é isso? Boa pergunta. Veja, não tem uma simbologia, mas tem um propósito, né? Pedro, ele havia traído Jesus. E Jesus já em Mateus capítulo 16, Jesus já havia incumbido Pedro, juntamente com os demais apóstolos, né, de serem ali os fundadores da sua igreja. Só que Pedro havia dado aquele deslize, obviamente, e aí Cristo precisava levar Pedro a refletir e reforçar o seu amor por Jesus. Então foi com este propósito. Cristo perguntou mais uma vez, né, você me amas? Tu me amas? E ele foi dizendo que sim, até que no momento Pedro meio que perde a paciência, mas daí Cristo fala, então, apacenta as minhas ovelhas. Então Cristo queria levar ele a uma profunda reflexão, né, para que ele realmente tirasse de dentro do seu coração um amor verdadeiro e profundo por Jesus Cristo, ao ponto de se comprometer em cuidar das ovelhas de Cristo. Muito bem. Tem uma pergunta muito capciosa aqui que eu vou botar na mira da verdade, professor. Vamos ver como é que você vai sair dela. Olha só, você que acompanha a gente, a Igreja Adventista do 7º Dia crê nos escritos de Ellen White, uma profetisa dos tempos modernos que Deus usou para nos fazer voltarmos cada vez mais na Bíblia. Mas olha só essa questão, professor, olha aí, se segura. Eu tenho uma dúvida que me incomoda muito. Acredito sim na Trindade e tudo mais. Sou adventista do 7º Dia. Mas por que no livro História da Redenção, que é escrito por Ellen White, no primeiro capítulo diz que Lúcifer era o primeiro em honra depois do Filho de Deus? Onde estaria o Espírito Santo no grau de importância? Aqui tem alguma questão de interpretação? Como é que é isso, professor? Realmente aí é um contexto específico. Você tem que se perguntar o seguinte, quando você lê Apocalipse 12, 7 a 12, quem que você vê ali diretamente envolvido no conflito com Satanás? Óbvio, Deus Pai, o Espírito Santo também, é toda a divindade. Mas em Apocalipse 12 você vê o foco em Cristo. O que Ellen White fez no História da Redenção? Ela simplesmente seguiu esse mesmo foco. Como a inveja principal de Satanás era em relação a Cristo, né? Porque ali ela explica, no História da Redenção, Satanás tinha inveja de Cristo,
Porque houve um momento na eternidade que Satanás, e ninguém sabia, né? Explica ali Ellen White, que Cristo era divino. E quando o Pai revela quem é Cristo, ele achou aquilo um absurdo, ele achava que Cristo, como ele vivia de uma forma humilde entre os anjos ali, ele achava que Cristo seria, diríamos, um deles, mas não, Cristo é o Criador, ele sempre existiu. Então o conflito entre o bem e o mal, né, gira especialmente em torno ali de Cristo. Lembra? Jesus disse uma vez que Satanás era uma pedra de tropeço para ele. Então o que Ellen White faz no História da Redenção? Foca naquele que é o personagem principal, o alvo principal da inveja de Satanás, que é Cristo. Ela não está negando a doutrina da Trindade. Aí você tem que ler outros livros de Ellen White, ou até mesmo História da Redenção, mas ela fala sobre a Trindade em outros livros. Tá? Vou te dar 2 exemplos. Tem o Desejar Todas as Nações, que é uma citação que eu lembro agora, e também o livro Evangelismo. Lógico, ela fala muito disso em vários livros, tá? Mas só para você perceber, o História da Redenção não está negando a doutrina da Trindade, simplesmente ela está dando ênfase naquilo que era o importante no momento. Mostrar que a inveja principal, que o foco do ódio mesmo de Satanás era Cristo. Tá? Então, por exemplo, aqui no livro Evangelismo, a partir da página, deixa eu ver se é 613, não é a 613, peraí que eu vou achar aqui um texto. Antes, deixa eu pegar aqui do Desejar Tuas Nações, que é o que eu lembro mais facilmente agora. Rapaz, além dos textos da Bíblia, também dos livros aí sim, hein? Tem alguns que eu lembro, rapaz, às vezes, e às vezes, rapaz, o Tico e o Teco falham. Olha aqui, Tito, achei, ó, página 671, tá? De O Desejar Tuas Nações, o do Evangelismo, vou procurar aqui. Tá assim, ó, ao pecado só se poderia resistir e vencer por meio da poderosa operação da terceira pessoa da Trindade, a qual viria não com energia modificada, mas na plenitude do divino poder. É o Espírito que torna eficaz o que foi realizado pelo Redentor do mundo. É por meio do Espírito que o coração é purificado. Então percebe, ela usa aqui a expressão terceira pessoa da Trindade, que no inglês pode também ser terceira pessoa da divindade, não importa. O que importa é que diz que é terceira pessoa, não é? Então veja, você não pode interpretar a teologia de Ellen White com base num capítulo, né? Do História da Redenção ou 2. Não, vamos ver o que ela fala sobre a Trindade em outros contextos, não é? E mais específicos, tá? E além dessa citação do Desejar Todas as Nações, página 671, eu quero ver se eu acho aqui no Evangelismo. Aí eu não vou ler as citações, achei, a partir da página 615. Você vê aqui, página 615 a 617, ela falando de Cristo como Deus, pré-existente, e falando também do Espírito Santo, ó, na página 616, falando do Espírito Santo, ó. Os eternos dignatários celestes, no plural, Deus, Cristo e o Espírito Santo, munindo-os de energia sobre-humana, avançariam os discípulos, não é? Deus, né? Avançariam com eles, os discípulos, para a obra e convenceriam o mundo do pecado. Precisamos reconhecer que o Espírito Santo, que é tanto uma pessoa como o próprio Deus, está andando por esses terrenos. De acordo com um livro aqui, isso foi tirado do manuscrito 66 de 1899. Tá? Então, não há dúvidas, Ellen White cria sim na Trindade. Ela só não mencionou o Espírito Santo naquele contexto, a da redenção, porque o foco era Cristo naquele contexto. Muito bom, ok. Agora aqui no Facebook, a pergunta do Tiago Lopes é a seguinte. O que acontecerá com a Terra
após o juízo final? Porventura ainda vai haver vida aqui, professor? Veja, aqui temos que analisar duas coisas, dois momentos. Primeiro, quando Cristo voltar, vamos ler aqui 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versos 7 a 10. Quando Cristo voltar, os justos serão levados para o céu e os ímpios serão destruídos, juntamente com a terra. Só que depois a terra será restaurada, depois do milênio, como menciona Apocalipse 20. Então, depois de 1000 anos, em que os justos participam de uma segunda fase do juízo no céu, para que agora os justos entendam por que alguns foram salvos e outros não, depois disso, aí sim Deus executa o juízo pós-milênio. Ao executar esse juízo, aí sim, após esse momento, a cidade santa desce aqui na terra, de acordo com o Apocalipse 21, e Deus restaura o planeta todo, de acordo com 2 Pedro 3,13, entre outros textos. Tá? Agora, antes disso, obviamente que por ocasião da volta de Cristo não haverá vida na terra. O planeta será destruído, purificado pelo fogo, para que Deus o refaça depois, livre de qualquer vírus, bactéria, doença e qualquer mancha do pecado. E aí o texto é 2 Tessalonicenses 1, 7 a 10, que diz assim: E a vós outros, que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor, Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia. Então, aquela ideia, né, daquele filme Deixados para Trás, ela não é bíblica. Alguns são deixados para trás enquanto outros são arrebatados. Ela não é bíblica por quê? Porque ela apresenta, o filme e a série de livros apresenta os que são deixados para trás como estando vivos, mas a Bíblia não ensina isso. Os que forem deixados para trás serão deixados mortos. Tá? Isso é o que ensina 2 Tessalonicenses 1, 7 a 10. Muito bem, ainda temos 3 minutinhos, acho que dá para você responder essa pergunta. Quem mandou foi o Francinaldo, de Campina Grande, na Paraíba, e a pergunta dele é a seguinte: no catolicismo ensina que Maria foi levada ao céu da mesma forma que Jesus. Presumimos que isso não é verdade. Agora, quais versículos podemos usar para provar que ela não subiu ao céu como Jesus? Certo. Tem algum versículo que mostra que ela não foi levada ao céu, professor? Veja, que ela não foi levada ao céu com Jesus nós temos. Agora alguém pode pensar assim, mas e se ela foi levada depois? Porém, a Bíblia não diz. E aí nós não podemos fazer deduções, porque a Bíblia menciona por nomes quem está no céu. Óbvio, nem todos, né? Aquele grupo de Mateus 27, 52 e 53, a Bíblia não diz o nome daquele grupo que ressuscitou com Cristo. E que nós cremos, de acordo com Efésios 4, 8 e 9, que eles foram para o céu como troféus da vitória de Cristo sobre a morte. Agora, mas eles ressuscitaram. Ressuscitaram. Agora, quem foi para o céu vivo, de acordo com a Bíblia? Enoque, Gênesis 5, 24, Elias, 2 Reis, capítulo 2, e Moisés foi ressuscitado, de acordo com Judas 1, 9 e depois Mateus 17. Tá? Então a Bíblia não menciona por nome alguém além desses. Então deduzir que Maria foi para o céu sem a Bíblia é mera especulação e nós não podemos acreditar nisso. Porque a nossa autoridade é a Bíblia, não é a igreja. Tá? O que diz Atos 1,14? Quando Cristo subiu ao céu, ali em Atos 1, 9 a 11, tá? Ele subiu aos céus. O que disse o verso 14? Ó? Todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus e com os irmãos dele. Então, por ocasião da ascensão de Cristo, o texto é claro em dizer que Maria não foi com ele. Aí alguém pode argumentar, o irmão católico, mas em Apocalipse 12 a mulher vestida de branco que aparece é Maria. Não, não é Maria. Se você ler até o verso 6,
Você vê que ali há um período de 1260 anos em que a igreja cristã foi perseguida. A mulher em Apocalipse lembra sim Maria, mas o simbolismo de mulher em profecia é a igreja perseguida no período medieval. Então, Apocalipse 12 não trata de Maria. Ok, professor. Com essa nós encerramos mais um programa na Mira da Verdade dessa semana e a gente se encontra, se Deus quiser, na semana que vem. Até lá, Tito, Deus te abençoe. Que Deus guarde a você, amigo telespectador, amiga telespectadora. Obrigado por sua companhia e lembre-se que sempre que você tiver a coragem de perguntar, a Bíblia terá a coragem de te responder. Aqui, nesse programa, você sabe que sempre os seus questionamentos estão na mira da verdade. Você pode acompanhar os nossos programas também no NT Play. Ali você encontra tudo, programas anteriores. Se você quer saber mais, acesse lá, novotempo.com/ntplay ou lá no NT Play, abaixa o aplicativo, você vai ter tudo na ponta do seu dedo, tá bom? A gente se encontra na semana que vem, se Deus quiser. Tchau!